Irmãos, é um privilégio poder pregar novamente nessa igreja, o segundo culto que nós estamos aqui. Nós que somos tão pequenos e temos essa honra da parte de Deus, porque sabemos que a glória Ele não divide com ninguém, mas a sua honra Deus divide conosco. Que o nome dele seja glorificado. É um culto de missões também e primícias. No primeiro culto eu enfatizei um pouco sobre primícia, mas eu não posso deixar de falar sobre missões também. Missões é um projeto do coração de um Deus missionário. Deus foi o primeiro a pregar as boas novas de salvação a um casal caído, perdido dentro do paraíso. E as missões são estendidas na grande comissão, Mateus 28, Marcos 16, quando Jesus ministra o ide aos seus discípulos e a uma multidão que estava ao seu redor. Eu quero crer que os discípulos apontavam para a classe eclesiástica e a multidão apontava para toda a igreja, o que denota que missões é para todos nós, para todos os cristãos que precisam replicar os atos, os ensinos e as doutrinas de Jesus. Não obstante, Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, Jesus disse que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, e seríamos então, ele disse, ser-me-eis, e seríamos então as suas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Jerusalém era a casa dos discípulos. Eu gosto de pensar de forma cronológica, pastor. Judéia era onde Jerusalém estava estabelecida. Samaria circunvizinha, e os confins da terra era o resto do planeta. Pensando de forma cronológica, a obra missionária começa em casa. É lá que nós precisamos começar a evidenciar a pessoa bendita de Cristo em nós. Eu disse no culto da tarde que muitas das vezes nós estamos dizendo vamos às nações quando estamos perdendo a nossa própria nação. Vamos às nações e estamos perdendo a nossa própria casa. Então missão, querido, começa a partir do lugar onde Deus me plantou. E sim, existem missionários que são vocacionados para estar no exterior. Eu ouvi um testemunho lindo da pastora e do pastor Eliseu, logo no começo, quando eles chegaram aqui, o tempo que passaram no Peru, uma obra linda, vimos vídeos e fotos. Mas também existem missionários que são chamados para funcionar dentro da sua própria nação. E nós temos tanto lugar nesse país para ser evangelizado, gente. Nós temos aglomerados, favelas, comunidades, o Vale do Jequitinhonha, Marajó, Norte, Nordeste. Eu estive no Mato Grosso durante 10 anos e pregamos o Evangelho para pessoas que nunca haviam ouvido sequer falar de Jesus. Distribuímos Bíblias para pessoas que nunca tinham pego numa Bíblia. E muitas das vezes esse livro para nós que estamos tão habituados é colocado de lado, como bem disse o irmão aqui nesta noite. Mas para quem recebe essa palavra, irmão, e você vê as lágrimas nos olhos de alguém que está sendo abençoado pela palavra de Deus, porque nunca teve a oportunidade de ter uma Bíblia, você entende o peso do que é a obra missionária. Eu disse que esse trabalho que nós realizamos há 15 anos é uma obra missionária. E fazer missão é isso, é gastar a sua vida, ofertar a sua vida para o reino de Deus, para que o reino de Deus seja propagado. Faça missão onde você estiver plantado, meu irmão. Faça missão onde você estiver plantado, minha irmã. Seja na escola, na faculdade, aonde você trabalha, na rua que você mora, em meio à sua família. Propague Jesus. Fale do amor de Cristo. Faça discípulos. Aponte a cruz. Fale das boas novas de salvação. Anuncie que o céu está vindo para a terra. Fale do grande amor de Deus. Glória a Deus. O livro que nós temos aqui, Provérbios,
está num compêndio conhecido de 3 formas. Alguns chamam de livros sapienciais, outros chamam de livros de sabedoria e outros chamam de livros poéticos. Esse compêndio compreende Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos ou Cantares de Salomão. Esse livro, alguns dizem que é um devocional, tem 31 capítulos, então você deve ler um capítulo por dia. Dia 14, você lê o capítulo 14 de Provérbios. E é um livro que nos ensina muito, nos traz muitos ensinamentos da parte de Deus. Esse livro, e o texto que nós acabamos de ler, fala sobre honrar ao Senhor com os seus bens e com as primícias das suas rendas. Esse livro fala sobre os seus celeiros vão ficar completamente cheios e transbordarão de vinho. Vinho na Bíblia significa alegria e transformação. Os teus lagares. E queridos, honra significa respeito, estima, segundo o dicionário da língua portuguesa. Mas a palavra em hebraico é kabed, que significa pesado, importante. Querido, servir a Deus pode e vai te custar tudo. Honrar a Deus vai custar a sua liberdade. Honrar a Deus vai custar o seu direito de escolha. Honrar a Deus vai inferir em abrir mão, renunciar e se predispor a viver a vontade dEle, a maneira dEle. Servir a Deus, honrar a Deus, vai lhe custar tudo. A Bíblia diz no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, que Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi para que fizesse um censo, um IBGE, saísse contando tudo o que ele tinha conquistado. Deixa eu lhe dizer uma coisa: nunca conte o que você tem sem primeiro colocar Deus, porque você não teria nada se não fosse Deus. Você não chegaria a lugar nenhum se não fosse Deus. Você não estaria em lugar nenhum se não fosse Deus. Você não conquistaria absolutamente nada se não fosse Deus. Você não estaria em lugar de destaque, de evidência, em lugar de cuidado, de honra, se não fosse Deus. Se não fosse, não se atreva, não ouse contar absolutamente nada sem Deus. A Bíblia diz que Joabe, um homem de coração perverso, sobrinho de Davi, olhou para ele, é como se dissesse: tio, não faça isso, o Senhor já é honrado, Deus tem lhe concedido tudo. Não conte as suas bênçãos sem Deus, não conte as suas conquistas sem Deus. Mas Davi, incitado por Satanás, envia os seus homens e eles contam o povo, contam a nação, contam as conquistas de Israel, e isso enche o coração de Davi de orgulho. Mas a palavra diz que logo após isso, Gade, o vidente, é enviado para Davi, e ele chega com uma confrontação, dizendo: olha, o que você fez diante de Deus não foi agradável. Eu trouxe uma palavra para você, porque hoje em dia, queridos, procuram-se profetas para ouvir palavras que massageiam o ego, procuram-se profetas para ouvir palavras que enchem o nosso coração de palavrinhas doces. Hoje profeta é procurado, mas profeta na Bíblia, quando ele aparecia, é porque o homem ou a mulher já não ouvia a Deus, porque o desejo de Deus é falar direto no seu coração, irmão. O desejo de Deus é falar direto no seu coração, irmão. O desejo de Deus é ter um relacionamento íntimo e profundo contigo. Esse sempre foi o desejo no coração de Deus, se manifestar a você, diretamente ao teu coração, trazer revelação, trazer direção, trazer um chamado, realizar as promessas. Esse sempre foi o desejo no coração de Deus. Na Bíblia, sempre que um profeta surgia, é porque o homem tinha perdido a direção. E isso acontece 2 vezes com Davi. Na primeira vez, quando ele comete um adultério, quando ele comete um homicídio,
um profeta também surge na vida dele, conta uma história para ele cai nessa história, o profeta diz: esse é você, Davi, você deixou de ouvir a voz de Deus. Agora nessa segunda vez, o coração de Davi está orgulhoso, o coração de Davi está na jactância, está soberbo. Então o profeta chega e fala: olha, o seu procedimento, as suas palavras, as suas atitudes não agradaram a Deus. Escolhe 3 coisas: que você vê que venha a fome sobre Israel, que você caia na mão dos seus inimigos por 3 vezes, ou que a peste consuma essa população também por 3 vezes. Sabe que Davi fala: Senhor, tenha misericórdia, caia eu nas suas mãos, porque o Senhor é longânimo, assaz benigno, misericordioso, mas não caia eu na mão dos homens, porque os homens não têm misericórdia. Meus irmãos, parece que Davi mal termina de falar, o anjo do Senhor já está passando a espada na nação. A Bíblia diz que 70.000 homens caíram ao fio da peste naquela ocasião, e quando Davi olha, ele vê entre o céu e a terra o anjo do Senhor trazendo julgamento sobre aquele povo, e ele começa a clamar: Deus, por que é que o Senhor está fazendo isso? Não foi eu que mandei contar o povo, não foi eu que pequei contra ti, não faça isso. A Bíblia diz então que Gade manda ele procurar Ornã e oferecer um sacrifício para que a peste fosse cessada. Entende, irmão? É pesado servir a Deus, é pesado honrar a Deus. Evangelho não é oba-oba, evangelho não é facilidade, evangelho é renúncia, evangelho é abdicação, evangelho é morte. A Bíblia diz que ele procura Ornã, e quando Ornã vê que é o rei, Ornã se dirige a ele e fala: rei, e se prostra diante dele, e ele diz: quanto você quer essa eira? Ornã falou: Davi, o senhor pode pegar e fazer o que o senhor bem entende disso. Aqui está a expressão pesada que eu quero que você entenda. A Bíblia diz que Davi olhou para Ornã e disse: me coloca o preço que eu vou pagar o valor integral. Por quê? Porque eu jamais ofereceria um sacrifício ao meu Deus que não me custasse nada. Irmão, vai ser pesado para você honrar a Deus, vai lhe custar tudo, até que você entenda que nada mais importa. Deixa eu dizer uma coisa: 15 anos fazendo a obra, eu perdi um olho, irmão, fazendo a obra. 15 anos fazendo a obra, eu infartei, irmão, e fui parar numa maca para cateterismo em Cuiabá. 15 anos fazendo a obra, e isso não impede que você passe pelo processo. Vai lhe custar tudo, vai lhe custar tudo. Honrar o Senhor é pesado, é importante, vai lhe custar tudo. Primícia significam os primeiros frutos, as primeiras produções, os primeiros sentimentos. Primícia é você priorizar a Deus e tudo aquilo que é concernente a Deus. E eu tenho uma frase minha peculiar que diz: o problema não é a prosperidade, o problema é a prioridade. E Mateus 6,33 nos ensina isso: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Até porque prosperidade está sendo muito mal interpretada nos dias de hoje. Prosperidade não é ter coisas sobejando. Prosperidade é não ter falta de nada. Se você tem saúde, você é próspero. Você tem um emprego, você é próspero. Você tem uma casa, você é próspero. Se você acorda pela manhã e tem um café para tomar, você é próspero. Ter prosperidade não é estar sobejando, irmão, não é estar ostentando, irmão. Ter prosperidade, você que está numa casa de recuperação, meu irmão, você é próspero, você está acolhido no lugar onde a palavra de Deus é ministrada. Você não é agredido, você não é ofendido, você não é tratado como somenos, você é cuidado, alimentado, ministrado diariamente. Você é uma pessoa próspera, irmão. Prosperidade não é ter tudo, prosperidade é não ter falta de nada. E o texto segue nos dizendo que nós devemos honrar o Senhor com os nossos bens e com as nossas primícias.
Eu me recordo então de Abraão, porque o texto está escrito, segundo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 15, versículo de número 4, que tudo que outrora foi escrito, ou que tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pelas consolações provenientes das Escrituras pudéssemos manter viva ou firme a nossa esperança. O texto está escrito, como o irmão bem disse, para nós nos alimentarmos, para nós termos orientação. A palavra serve para direção. O Martinho Lutero disse que como o leme é para o navio, como a bússola é para o madeiro, como as rochas montanhesas são para as cabras montanhesas, assim como o leme é para o navio, assim é a palavra de Deus para o cristão. A palavra de Deus é para te orientar, é para te direcionar, é para te dirigir, é para te instruir, para te educar, para te redarguir, para te corrigir, para te fortalecer. A palavra de Deus é alimento, é instrumento, é pão, é ferramenta. A palavra de Deus é o martelo que esmiuça a pega. A palavra de Deus é escudo, a palavra de Deus é broquel, a palavra de Deus é sabedoria. O Arlen Wisber diz: olha, eu penso que quem tem um conhecimento bíblico sobrepuja alguém que tem uma faculdade. A palavra de Deus, querido, ela pode abrir o teu intelecto e fazer com que você entenda coisas incompreensíveis. A palavra de Deus abre o seu olho espiritual. A palavra de Deus, não adianta você ter 12 Bíblias, 13 Bíblias, não adianta você ter lido também não sei quantas vezes, se você não tem convivência diária com a palavra, porque a palavra é nova a cada manhã, a cada instante, a cada momento. Nós precisamos reagir novamente mediante o que a palavra de Deus propõe para nós. Nós precisamos acender a chama novamente e amar os textos sagrados como outrora, como os patriarcas, como os pais da igreja, como antigamente a palavra era pregada de forma simples, irmão, sim, porque o evangelho é simples, a pregação é simples. Aleluia. O apóstolo Paulo disse que 11:4 de 2 Coríntios: temo por vós, irmãos, que assim como a serpente enganou a Eva, vocês também sejam enganados e afastados da singeleza e simplicidade devidas a Cristo. O evangelho é simples, irmão. Jesus, quando ele pregava não querendo mostrar um vasto conhecimento teológico, até porque Jesus disse para os discípulos: se eu falando de coisas terrenas, vocês não compreendem, quem dirá se eu falar de coisas eternas? Ele ainda disse: olha, tem muita coisa que eu gostaria de falar para vocês agora, mas vocês ainda não podem suportar. Então Jesus nos ensina, porque ele é o maior pregador de toda a história, amém ou não amém? Você está comigo ainda? Ele é o maior pregador de toda a história, irmão, e ele pregava com o intuito de que as pessoas entendessem a mensagem, não era demonstrar vasto conhecimento teológico. O que nós valorizamos muito hoje é boa oratória, é teologia que a gente nem sabe de onde veio, é teologia calvinista, armeniana, luterana, uma série de coisas que nós nem sabemos como aplicar na segunda-feira. Jesus não, Jesus pregava falando de passarinho, irmão, Jesus pregava falando de semente, Jesus pregava falando de terra, Jesus pregava falando de árvore, Jesus pregava falando de arado, Jesus pregava falando de semente, Jesus pregava numa linguagem que as pessoas pudessem ouvir, pudessem entender e pudessem aplicar. Essa é a pregação que deve voltar para os nossos cultos, algo que você possa fazer na segunda, irmão, algo que você possa colocar em prática, porque Deus está levantando uma geração que não vai ficar acomodada dentro de igreja, não. Quando ficar inóspito aqui dentro, é porque Deus está te convidando para algo mais. Deus vai levantar uma geração e nós vamos ter uma igreja em ação na cidade, uma igreja em ação na cidade. Glória a Deus. Tudo o que foi escrito para o nosso ensino. Até as falhas dos santos, até os erros estão lá registrados para o nosso ensino. E a Bíblia aponta para Abraão dizendo que aonde ele chegava, irmãos, a prioridade para Abraão era levantar um altar, invocar o nome do Senhor e ter direção de Deus. O primeiro altar que Abraão levanta é em Siquém.
condição que ele chega ali não é tão agradável assim. Porque no capítulo 12, versículo de número 1, diz a Bíblia que o Senhor disse a ele: sai da tua terra de nascimento, da casa da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ou seja, saiu sem rumo, sem direção, ouvindo uma voz, sem saber para onde estava indo. A próxima palavra de Deus diz: eu vou engrandecer você. Olha só uma pessoa pergunta: eu vou engrandecer você. Estou falando de primícia. Farei de ti uma grande nação, seja uma bênção. E quando você está sem direção, sem perspectiva, só ouvindo a voz, seja uma bênção. Porque servir a Deus quando tudo está fácil, quando tudo está certo, quando tudo está favorável, é muito fácil. Mas esse não é o contexto de um verdadeiro adorador. A Bíblia diz que ele não procura verdadeiros cantores, nem verdadeiros músicos. Ele também não está procurando levitas. Ele está procurando verdadeiros adoradores. Alguém que o adore em espírito e em verdade. Sabe o que é adorar em espírito e em verdade, irmão? É adorar sem desprendimento, sem reserva. É adorar com o coração rasgado. É adorar mesmo em adversidade, em dificuldade, desempregado, com boleto chegando e não tem dinheiro para pagar. É adorar, meu querido, sendo apedrejado, em contrariedade, com falta de recurso. É erguer as mãos para o céu como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, e que o fruto da videira minta, e que a oliveira não produza mantimento, e que os gados sejam arrebatados nos currais, e que as ovelhas sejam tiradas da minha presença. Não me importa se eu não tenho descanso, se eu não vejo transformação, se eu não tenho alegria, se eu não sinto unção, se eu não sinto a presença. Não me importa isso, se eu não tenho finança, se eu estou sem paciência. Todavia eu me alegrarei no Senhor e eu exultarei no Deus da minha salvação. Isso é contexto de um verdadeiro adorador. Abraão chega dentro dessa situação e ele escuta mais uma coisa de Deus: eu vou abençoar quem te abençoar, Abraão, e eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A Bíblia diz então que Abraão pega Sarai ainda, pega Ló e todos os nascidos da sua tenda e chegam a esse lugar chamado Siquém, e ele levanta esse altar, esse primeiro altar em Siquém, que ele está querendo dizer para Deus que ele ainda está com fé na revelação de Deus, ele ainda tem fé no chamado que Deus tinha para ele ainda estava com fé nas promessas de Deus, mesmo em adversidade. Ele está dizendo: antes de tudo, antes de eu arrumar os móveis dessa casa, antes de eu fazer amizade com os vizinhos, antes de eu mostrar quem eu sou, eu adoro a Deus. Deus é prioridade para mim. Deus é minha primícia, os meus primeiros sentimentos, os meus primeiros movimentos, os meus primeiros frutos são de Deus. Ele levanta um altar e adora. Segundo altar, ele levanta em Betel. Em Betel ele está dizendo que ele quer se separar realmente, e quer buscar essa vida de santidade em Deus. Abraão está vindo de Ur dos Caldeus, pastor, um lugar de idolatria. Alguns estudiosos dizem que os seus pais tinham uma fábrica de ídolos. Ele está vindo de dentro desse contexto, mas quando ele ouve a voz de Deus, ele está dizendo: olha, eu não quero mais vínculo com o mundo, eu não quero mais vínculo com aquilo que não agrada a Deus. Eu quero de fato colocar diante do Senhor um altar e pedir a sua graça, para que eu possa me separar de fato, para que eu possa de fato andar em santidade. Abraão levanta o altar por onde ele vai. O terceiro altar ele levanta em Hebrom, e nesse contexto ele está em divisão com o seu sobrinho Ló. A Bíblia diz que eles tinham gado, prata e ouro, Deus já estava engrandecendo a Abraão. Só que os pastores de Ló e Abraão não estavam bem, começaram a discutir, e Abraão disse: olha, não podemos conviver dessa maneira. Então escolhe, meu querido, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para o sul, eu vou para o norte, mas nós não podemos viver assim. Eu me lembro que naquela ocasião em que nós pregávamos à tarde, Deus ministrava ao meu coração que o crente não mata, irmão, o crente morre. Cristão não busca contenda, cristão busca reconciliação. Nós somos agentes de paz aonde Deus nos planta. Mas está todo mundo se levantando contra mim. Deixa se levantar, irmão. Coloca o joelho no chão, se senta diante de uma palavra, deixa Deus trabalhar, até porque a ira do homem não opera justiça
agente de paz. E a Bíblia diz: bem-aventurado os pacificadores, porque serão consolados? Não. Porque alcançarão misericórdia? Não. Porque herdarão o reino de Deus? Não. Porque serão chamados filhos de Deus. E o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 16, versículo de número 20, escute isso: e o Deus da paz. Tem crente que parece que serve o Deus da guerra, mas o nosso Deus não. A Bíblia diz: e o Deus da paz em breve esmagará o Deus da guerra, que é Satanás, irmão. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Se eu fosse você, teria as mãos aos céus, porque Paulo termina dizendo a ele: seja a honra, seja a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Abraão está dizendo: rapaz, eu não vou ficar brigando com você por causa disso. Se você escolher sul, eu vou para o norte. Se você escolher direita, eu vou para a esquerda. Porque o altar que ele levanta em Hebron é um altar de paz e comunhão e reafirmação da aliança com Deus. Ele está dizendo: eu sei quem eu sou em Deus. Oh, aleluia. Eu sei o chamado que eu tenho em Deus. Eu sei o que eu recebi dele. Fui eu que ouvi a voz. Eu não vou contender por microfone, nem por cadeira, nem por posição, nem por cargo. Eu sei os lugares que eu estou assentado em Deus. Se você quer, toma, faça. Eu vou continuar fazendo em outro lugar. E Steve Lawson disse assim: depois que eu entendi que cada esquina, cada casa, cada rua, cada presídio, cada hospital, cada casa de recuperação era um púlpito para eu pregar a palavra de Deus, eu parei de brigar pelo púlpito da minha igreja. Escute isso: se você tem o chamado é seu, a revelação é sua, a promessa é sua. Não brigue por isso. Quem te deu a promessa é fiel e ele mesmo fará. Eu gosto de pensar nisso. Porque tem gente que acha que a unção está no microfone. Tem gente que acha que a unção está nesse espaço aqui. Tem gente que acha que a unção está no teclado. Tem gente que acha que a unção está na posição. Mas Deus não unge objetos. Deus não unge posição. Deus unge pessoas. Por isso eu estou dizendo: solta isso, irmão. Porque dói mais ficar segurando do que soltar. Sangra mais ficar segurando, amarrando, do que soltar. Solta isso. A unção está em você. A unção é o que você carrega. Aonde você for, a unção não vai ficar no microfone. A unção vai com você. Não vai ficar no teclado. Está nele a unção. Está nela a unção. Tem você. A unção você carrega. E é uma unção especial. Deus não é menino que fica trocando de unção com um e com o outro. O que ele te deu, Romanos 11, 29, diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Então, sem arrependimento, Deus deu, está dado. Então, guarde a sua posição, porque a unção está com você. Aonde você chegar, se te colocar em uma congregação, dentro do sapé, a unção que você tem, você vai fazer aquilo lá explodir, meu irmão. Se colocar em você no meio do nada, como João Batista foi para o meio do nada, ouvindo uma voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor. A Bíblia diz que no deserto, as multidões iam no deserto atrás do camarada, porque a unção estava nele. A unção está em você, irmão. A unção está em você, irmão. Não entre em contenda, não entre em porfia, não discuta, não debata, só para a tua posição, porque a unção é tua. Para perseguidores de unção, a unção que você respeita é a unção que você recebe. Para caçadores de unção, porque tem. A unção que você respeita é a unção que você recebe. Está comigo ainda ou não? Então Abraão diz: rapaz, escolha. E a Bíblia diz que Ló olhou, viu umas campinas verdejantes, um vale com águas caudalosas, e disse: eu quero ir por ali. Mas mal sabia ele que o texto ia dizer que no final daquelas campinas estavam duas cidades terríveis: Sodoma e Gomorra. Abraão me parece que ficou com a parte desértica. E quando ele segue para essa região, a bênção de Deus o persegue e continua agindo, fazendo com que ele crescesse, se multiplicasse e conquistasse a terra. O quarto e último altar que ele levanta é em Moriá. E é um altar de entrega total, de adoração. A
Bíblia diz que ele acordou de madrugada, chamou o menino, o filho da promessa, saber Isaac, chama alguns servos, aparamenta alguns jumentinhos e segue 3 dias de caminhada. Quando eles chegam próximo ao lugar, ele entende de Deus que era ali. A Bíblia diz que ele olhou para os seus servos e disse: fiquem aqui, porque eu e o menino subiremos para adorar, mas nós desceremos. Entrega total, sem reserva, com desprendimento, com abertura no coração, com disposição. A Bíblia diz que Isaac ainda sobe com o cutelo e com o fogo na mão. E quando eles chegam lá em cima, você começa a ler outros livros, como Romanos capítulo 4 e Hebreus capítulo 11, amplia a sua visão, porque os escritores dão outra perspectiva. Abraão de fato ia sacrificar o seu filho, porque o escritor diz que ele cria que Deus era poderoso para trazê-lo até mesmo do mundo dos mortos. Então a Bíblia diz que ele amarra o menino, coloca sobre o altar. Eu me lembro, queridos, que Deus tem queimado no nosso coração desde o começo desse ano, irmão. Começar uma reunião é muito fácil, difícil é começar num culto. Porque a reunião tem horário para começar e tem horário para terminar. Culto não, culto é a mesma semântica, a mesma etimologia no hebraico da palavra relacionamento. Culto não começa às 7 horas e termina às 9. Culto é um relacionamento contínuo com Deus. É um relacionamento contínuo com Deus. Você vem para uma reunião, mas você pode sair cultuando. Você deve dormir cultuando. Você deve acordar cultuando. Porque é um relacionamento com Deus. Você está comigo ainda ou não? Levantar um altar não é difícil. Quantos altares nós temos nessa nação chamada Brasil hoje que estão corrompidos? Quantos altares estão sendo levantados a partir de rachaduras entre as igrejas? O irmão sai, entende que Deus deu algo para ele fazer, mas ele sai em disciplina, sai em discordância, sai criticando, sai caluniando e levanta um altar. Levantar um altar não é difícil, irmão. Difícil é oferecer um sacrifício. Difícil é ficar debaixo da cobertura espiritual, num lugar de aparente frutividade. Difícil é ficar num lugar onde você não tem reconhecimento, onde você não tem aplauso, onde você não tem recurso. Difícil é você ficar num lugar que, humanamente falando, não dá resultado. Mas você precisa entender que o Evangelho não trabalha com resultado, queridos. O Evangelho trabalha com frutos, e frutos levam mais tempo, irmão, para surgir. Resultado, nós estamos falando de imediatismo, de hoje para amanhã. Fruto não, fruto nós estamos falando de tratar a terra, lá na terra, jogar a semente morre primeiro, depois germina, depois brota. Fruto nós estamos falando de cultivar. Quantas pessoas aceitam a Cristo Jesus no final dos cultos e nós não pegamos telefone, não pegamos interesse, não visitamos, não ligamos, não cuidamos, não tratamos? Discipular é isso, é cuidar das pessoas, leva tempo, irmão. Isso denota trabalho, denota empenho. Então, queridos, levantar o altar não é difícil, difícil é prestar um sacrifício, é ficar no lugar onde Deus mandou você ficar. Quando ele vai sacrificar Isaac, dá-nos entender que ele já estava com o cutelo levantado. Ele escuta uma voz: Abraão. Abraão responde e diz: não faça mal ao menino. E quando ele olha, tem um carneiro, um cordeiro preso em meio a galhos. E aquilo aponta para o sacrifício vicário e substitutivo de Cristo Jesus na nossa vida, morrendo em nosso lugar. E a Bíblia diz que ele escuta de Deus. Eu estou falando sobre primícias, irmão, eu já estou terminando. A Bíblia diz que ele escuta de Deus, porque você ia me dar o teu filho, o teu único filho, porque você entendeu o que é primícia, porque você entendeu o que é prioridade. Eu multiplicarei a sua semente sobre a face da terra, te prosperarei, você conquistará a terra, porque ele teve predisposição no coração
coração de oferecer, irmão. Então veja bem, queridos, primícia é sobre paz, santidade, primícia é sobre fé no chamado, na promessa, na revelação de Deus. Primícia, querido, é sobre paz, é sobre comunhão. Primícia é sobre a revelação ou a reafirmação da revelação divina, desse contato com a divindade. Primícia é sobre adoração, querido. Primícia vai além de simplesmente doar. Primícia é de fato se conectar com Deus e dizer: Deus, eu estou disponível, Deus, eu estou disposto a fazer aquilo que o Senhor tiver para a minha vida. Eu estou disposto a priorizar, a abrir mão de mim, abrir mão das minhas coisas, abrir mão da minha saúde, abrir mão da minha liberdade para servir, para que o teu nome seja glorificado. Como os irmãos morávios, eu termino aqui com essa fala. Diz o historiador que esses jovens estavam no navio na Inglaterra em 1700 e alguma coisa, e as pessoas diziam: vocês não podem ir, essa terra é de gente canibal, vocês não voltam mais, vocês vão perder a vida lá. E um deles de cima do navio olhou e disse: se nós formos e não voltarmos, que o Cordeiro receba através das nossas vidas a recompensa pelo seu penoso trabalho. Fica de pé do seu lugar. Aleluia. Olha para alguém, olha para o seu vizinho e diz: você está disposto? Está disposto a renunciar, a abrir mão? Está disposto? Deixa eu orar por você. Feche seus olhos, Pai, no nome de Jesus. Nós oramos nesta noite, Pai, uma vez mais pela oportunidade de pregar a Tua palavra e pela Tua palavra em nós, Pai.